Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Ontem foi o Dia das Mulheres e hoje então eu resolvi trazer 4 indicações de livros com mulheres fodonas para você se apaixonar e se encantar. Antes da gente começar essas indicações, eu quero desejar a vocês um feliz Dia das Mulheres e que não seja só nessa data, mas que todos os dias do ano sejam para homenagear todas as mulheres do Brasil e do mundo também. Peço também para vocês ajudarem se inscrevendo no canal, dando like aí também nos vídeos e compartilhando com algum amigo que tem interesse também em conhecer mais as indicações que a gente traz aqui. Bora começar então essas indicações. Eu separei 4 livros para indicar para vocês, 3 de fantasia e 1 de romance. E é claro que tem outros também com várias protagonistas muito fodas e que mereciam estar aqui, mas eu resolvi trazer só esses 4 livros porque nesse momento foi o que mais me saltou à mente quando eu pensei no Dia da Mulher, quando eu pensei em protagonistas fortes, empoderadas, que vão atrás daquilo que querem, batalhadoras, guerreiras, né? E é claro, essas indicações eu acho que vão cair muito bem. Vamos começar então essas indicações com a protagonista que eu gosto muito, que é a Lila, de Um Tom Mais Escuro de Magia. Esse é o primeiro livro de uma trilogia fantástica da Victoria Schwab. Eu já resenhei essa trilogia aqui pra vocês, eu vou deixar linkada aqui em cima também. Apesar de ser uma história que inicialmente foca muito no personagem masculino, Kel, a nossa protagonista Lila, ela também ganha muito destaque ao longo da trama. Nessa história, nós vamos conhecer um mundo dividido em 4 Londres. A Londres cinza, a Londres branca, a Londres preta e a Londres vermelha. A Londres cinza é uma Londres sem magia, ou seja, a nossa Londres normal, como se fosse o nosso mundo real. A Londres vermelha é uma Londres repleta de magia, onde as pessoas, os magos, os feiticeiros vivem harmoniosamente com ela. A Londres branca é um lugar onde as pessoas estão tentando controlar a magia e a magia, na verdade, acaba drenando essas pessoas. E por último, a Londres preta, que acabou sendo sugada, né? Foi sugada pela magia negra, então todos ali acabaram morrendo e por causa dos perigos que ela representa, todos os portões que davam acesso à Londres preta acabaram sendo fechados. Nesse contexto, nós vamos conhecer o Kel, que é um Antari, ou seja, ele é um mago capaz de controlar os 4 elementos da magia e além disso, ele tem a capacidade de viajar entre as Londres. Justamente por isso que ele é o mensageiro real da Londres vermelha. Mas ele também tem um outro emprego ali debaixo dos panos, que é de contrabandista. O Kel então faz ali o transporte de alguns objetos mágicos para Londres cinza e vice-versa. Acontece que na sua última viagem a Londres branca, ele acabou tendo em sua posse uma pedra dotada de magia negra proveniente da Londres preta. O Kel não entende como aquele artefato surgiu na Londres branca, então ele tá tentando entender o que ele vai fazer com esse objeto, como que ele pode lidar com ele naquele momento. E aí, enquanto ele tá na Londres cinza, né, fazendo alguns trabalhos, né, para o rei, ele acaba sendo roubado, justamente por ela, a nossa protagonista Lila, a nossa Girl Power. A Lila, ela vive na Londres cinza, então ela nunca teve contato nenhum com a magia, ela nem sabia que existia, e ela é uma ladra especializada em bater carteiras, então ela acaba roubando a pedra do Kel, sem nem saber que aquela pedra é tão importante que pode ser vital na vida dela e do Kel. Então começa agora uma perseguição meio que de cão e gato, onde o Kel vai tentar reencontrar a Lila para reaver essa pedra. E nisso, é claro, ela vai se metendo nas maiores confusões e acaba então viajando com ele para a Londres vermelha, onde muitas outras coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que a Lila vai encantar vocês, porque desde o primeiro momento que ela aparece, ela já mostra o tipo de personalidade que ela tem. Então, desde muito cedo, ela teve que crescer sozinha e teve que lidar ali com várias adversidades, sendo órfã, não tendo dinheiro, tendo que crescer no mundo patriarcal, onde todos os homens conseguem sair bem, mas as mulheres não. E o grande sonho da Lila é se tornar uma pirata, ter um navio e sair em busca de alguma aventura. E a força da personagem é muito grande, assim, você consegue ver o quanto ela é foda, ela não tem papas na língua, ela é muito desbocada, como eu já tinha comentado, ela é sarcástica, muito divertida, você se reconhece nela porque ela realmente vai atrás daquilo que ela quer, ela não tem medo, sabe? Ela não tem medo do perigo, que é uma grande característica dela, às vezes até se mexe em várias confusões por causa disso, e ela faz as pessoas de bobo, porque todo mundo vê ela como uma menina, sabe? Como uma mulher que não tem tanto potencial, mas muito pelo contrário, a Lila, ela consegue mostrar que veio, consegue mostrar que apesar dela ter passado por várias adversidades, não ter nascido no palácio como o Kel, né? Porque o Kel, ele é filho adotivo do rei e da rainha, ela ainda consegue sair muito bem, sabe? Então, mesmo com todo aquilo que ela vai passar aí ao longo do livro, a gente vê um grande crescimento nela e ela não perde nem um pouco a sua personalidade, que é o que mais nos cativa, o que mais chama a atenção. Ela lembra um pouco a Nami de One Piece, então se vocês já assistiram o anime ou leram, né, o mangá, você vai lembrar um pouco dessa personagem aqui. Eu gosto muito da Lisa, na verdade
eu tenho uma grande queda nessa trilogia, então a minha opinião é um pouco enviesada, mas sinceramente é muito bom, não somente por causa dessa personagem tão foda, tão porra louca que surge aqui, mas pela construção dos personagens. A autora ela vai mostrar que nem tudo é branco e preto, sabe? Que a gente tem ali algumas linhas cinzas também. E a autora ela vai mesclar muito o que é vilão, o que é mocinho ao longo dessa trilogia. Então eu recomendo demais vocês fazerem essa leitura e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Esse livro aqui realmente muito bom. Outra personagem que eu gosto muito e que eu quero muito que vocês conheçam é a Violet de Flores Feitas de Espinhos. Gente, essa personagem é maravilhosa, ela é muito sarcástica, desde o primeiro momento que ela aparece também. Já na primeira fase que ela tá narrando a história, você já se sente apaixonado por ela, porque ela também é extremamente desbocada. Ela vai muito na vibe da Lila, assim, de ter personalidades muito parecidas, porque elas também vieram de baixo, né, e conseguiram crescer cada vez mais. Mas o que eu gosto da Violet é que ela é muito cara de pau, gente. Ela é muito cara de pau. Vocês vão perceber isso ao longo da história. Aqui a gente vai conhecer um reino, né, que é assolado por uma grande maldição. A última vidente, antes de falecer, deixou uma profecia dizendo que guerra, sangue e muitas mortes iriam se seguir aos futuros reinados. E que somente o coração do príncipe Cyrus, né, quando ele encontrasse uma noiva, seria a forma de quebrar essa maldição. Quando eu tinha 10, 12 anos, a Violet teve uma visão e ela acabou usando essa visão para salvar o príncipe Cyrus de um grave acidente. Quando o rei descobre o que aconteceu, ele leva a Violet para morar no palácio juntamente com ele e seus filhos, se tornando oficialmente a nova vidente do rei. Mas tem um detalhe muito importante, gente, é que ao longo dos anos, as visões da Violet foram ficando cada vez mais turvas e difíceis de entender. Ela ainda não tem um grande conhecimento sobre o seu poder e às vezes as visões dela realmente ficam muito confusas. É por isso então que ela começou a mentir sobre as visões. Ela começou a enfeitar as coisas e interpretar do jeito que ela queria, basicamente. E ela acabou então prevendo que o príncipe Cyrus iria encontrar uma esposa. Só que o tempo foi se passando, o Cyrus não foi casando e todo mundo começou a perceber que talvez a Violet não fosse essa vidente 100% fiel às suas visões como eles achavam. Então a reputação dela foi cada vez piorando e a relação dela com o Cyrus também foi se deteriorando ao longo do tempo. Para tentar reverter essa situação e voltar às graças do povo e não ser destituída, né, do seu cargo ali de vidente oficial do rei, a Violet vai se juntar ao rei para tentar encontrar uma esposa para o Cyrus. Só que quanto mais tempo eles passam juntos, mais essas farpas se transformam em faíscas que podem incendiar esses dois corações. Flores Feitas de Espinhos é o primeiro livro de uma série. Eu não sei dizer se é uma antologia, se é uma trilogia, porque esse foi o primeiro livro que a autora publicou. E eu já digo pra vocês que é uma escrita maravilhosa. A Gina escreve muito bem. É uma escrita divertida, sarcástica, que te cativa. Em primeira pessoa, você consegue se sentir ali na pele do personagem. E o fato de ser a Violet quem narra a história deixa a escrita cada vez mais cativante, porque, como eu falei, ela é muito sarcástica, gente. Ela faz troça do príncipe Cyrus. Na verdade, ela nem se importa se ele é príncipe ou não. A antipatia entre eles é tão grande que eles vivem trocando farpas e brigando mesmo, assim, de falar a verdade um na cara do outro. E é muito divertido ver justamente ela tentando manipular os eventos ao seu favor. Porque a Violet, ela tem um grande medo, né, de voltar ali pra vida que ela tinha antes de morar no palácio. Então você percebe que ela tem sim algumas inseguranças, mas que ela consegue mascarar muito bem isso com toda a sua arrogância, né, a sua ambição. E ver essa personagem tão cheia de personalidade, né, tentando se dar bem nessa história é muito legal, é muito divertido. Eu gostei muito desse livro, achei ele muito bom, assim, pro primeiro livro de uma autora que tá chegando agora. Nossa, é maravilhoso, sério, vocês têm que conhecer esse livro e eu tenho certeza que vocês vão se encantar com a Violet, porque ela é uma personagem que realmente te cativa desde o primeiro momento. É impossível você terminar essa história sem gostar dela, então fica aí também essa recomendação. Outra protagonista muito empoderada que vocês também têm que conhecer é a Lara de A Ponte Entre Reinos, da Danielle Jensen. E olha, gente, ter que comparar a Lara com a Lila e a Violet é muito difícil, porque essa protagonista, ela rouba a cena já no primeiro capítulo. Você fica louco pra saber o que vai acontecer, porque ela parece uma coisa, mas quando você vai mais a fundo, você percebe que ela esconde muito mais do que aparenta. Aqui a gente vai conhecer dois reinos que são interligados por uma grande ponte. Essa ponte pertence ao reino de Ticana, e justamente por causa dela, eles conseguem controlar todas as vias de comércio da cidade. Então, enquanto o outro reino acaba perecendo, tendo mais dificuldade de conseguir comercializar alguns produtos, e Ticana vai prosperando cada vez mais. E isso, é claro, né, vai ressentindo o outro reino, que nesse momento está bolando um grande plano para tentar atacar Ticana e conseguir, né, todo o controle dessa ponte. E é então que Lara e suas 19 irmãs surgem ali. Ao longo dos anos, as filhas do rei foram treinadas para se
se tornarem assassinas letais e se casarem com o rei de Iticana. A ideia é criar uma aliança entre os dois reinos a partir do casamento e depois que tiverem infiltrados, descobrirem todos os segredos de Iticana e matarem o rei para usurpar o seu trono. Mas aí é que tá, né? São 20 filhas e somente uma delas vai ser escolhida para ser a futura esposa do rei. A Lara sabe de que todas as suas irmãs, ela não é a melhor opção. Por isso que ela arranja um jeito de conseguir ser a única escolhida. E o jeito que ela escolhe fazer isso, gente, é simplesmente arrasador. Ela então parte para Iticana, acaba se casando com o rei, mas essa convivência vai mostrar que existem dois lados da mesma moeda. E agora ela vai precisar tomar uma grande decisão. Já contei demais essa história, eu acho que só lendo mesmo para vocês perceberem a magnificência que a Danielle escreveu aqui nesse livro. Gente, sério, o puro suco do surto. Como eu falei já no primeiro capítulo, você fica louco com as coisas que a Lara vai fazer para ser escolhida pelo rei, né? Para virar aí a futura esposa do outro reino. E é muito bom acompanhar ela nessa jornada. A Lara é uma personagem extremamente empoderada, ambiciosa, que vai atrás do que quer e que não tem medo, né, de arriscar tudo para conseguir atingir os seus objetivos. Ver ela também se apaixonando aí ao longo dos capítulos também é muito gostoso. Você torce muito pro personagem, mas também torce muito pro romance acontecer. E quanto mais a gente vai descobrindo mais ela, mais a gente percebe a sua força e a sua garra. Eu, sinceramente, sou apaixonada pela Lara, gente. Ela é muito maravilhosa e eu acho que pra mim ela é uma das melhores protagonistas de fantasia. Então, se você ainda não conhece A Ponte Entre Reinos, você vai se surpreender bastante com o que a autora preparou pra gente. E o último livro que eu vou recomendar pra vocês é também um dos meus livros favoritos. Foi 5 estrelas ano passado e toda vez que eu lembro de mulher empoderada, eu lembro dessa protagonista porque eu acho que ela tem uma grande força e, nossa, o crescimento dela ao longo dessa história, gente, é incrível. Vocês vão se emocionar muito. E eu estou falando da Emma de O Teste do Casamento. A Esme, ela é vietnamita. Na verdade, esse não é o nome original dela, esse é o nome americano, tá? Ela então é birracial e ela nasceu em uma família extremamente pobre do Vietnã. Pra piorar, com 16 anos, ela acabou engravidando, o que a impossibilitou a não finalizar os seus estudos e não ter muitas oportunidades de trabalho. Para conseguir pagar as contas e sustentar toda a sua família, já que a sua avó já está muito velha, sua mãe também não pode fazer muita coisa, ela é faxineira em um grande hotel de luxo. Nesse hotel, ela acaba conhecendo então uma hóspede dentro do banheiro. Elas acabam conversando e a Esme conta um pouco mais sobre a sua vida, né, sobre o seu desejo de melhorar e dar uma vida melhor para sua filhinha. E surpreendendo a todo mundo, essa senhora, que é muito rica, pergunta para Esme se ela gostaria de tentar arranjar um casamento arranjado com o filho dela. No Vietnã é muito comum ter casamentos arranjados, então a Esme, ela acredita que essa é uma oportunidade não somente dela conseguir um marido que possa ser bom para ela e para sua filha, mas também dela conhecer uma nova cultura, né, um novo país e talvez conseguir uma oportunidade ali nos Estados Unidos. Então ela acaba aceitando essa oportunidade de morar então durante 3 meses nos Estados Unidos e ver se esse casamento arranjado vai ou não vai sair do papel. E aí é que tá, né? O filho dessa senhora é o Kai, ele é autista e ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento romântico. Além disso, ele tem ali alguns traumas devido a uma morte de um primo muito querido pra ele. Por isso que ele nunca quis se envolver emocionalmente com ninguém. Então, quando ele descobre que uma moça vietnamita vai morar na casa dele durante 3 meses por causa de um acordo que ela tem com a sua mãe, ele fica extremamente indignado e é claro que ele não aceita tão facilmente essa ideia. E essa história então vai focar justamente na convivência desses personagens para saber se esse casamento vai sair ou não do papel. Eu tenho pra mim que O Teste do Casamento é um livro sobre a Esme. Eu já tinha comentado com vocês na resenha desse livro que o primeiro livro era sobre a Stella, né, que é um personagem também autista. Essa é a grande característica dos livros da autora. Os seus personagens são, né, autistas, tem cada um suas peculiaridades ali. E o primeiro livro, que é Os Números do Amor, ela foca muito nessa questão. Mas esse segundo livro, O Teste do Casamento, pra mim é sobre a Esme, porque ela tem muito destaque. A história de vida dela é muito triste e a autora, ela consegue mostrar com seu desenvolvimento e em pouquíssimas páginas o quanto essa mulher conseguiu evoluir e o quanto ela conseguiu melhorar. Pensa comigo, ela é uma personagem que com 16 anos teve um filho, então ela não conseguiu terminar o ensino médio, não conseguiu fazer um ensino superior. Ela realmente tem uma educação muito básica mesmo, porque ela vem de uma família muito pobre. Então, todas as suas energias são voltadas para trabalhar. Quando ela se muda para os Estados Unidos, ela vai ter muita dificuldade de conseguir se sentir aceita, porque ela está num país onde ela não fala inglês, ela não domina inglês, ela vai aprendendo lá e ela se sente constantemente burra. E é muito triste você ver isso, sabe? Ver a personagem acuada, ver ela se perdendo, assim, em algumas coisas que para nós é muito simples, porque a gente
gente tem instrução, mas ela não tem. E a forma como ela lida com isso, sabe? Tipo, dela se sentir realmente burra, se sentir inferior. Ai, nossa, toca a gente de um jeito muito importante, muito reflexivo. Por isso que eu falo que esse livro é sobre a Esme, gente, porque ela realmente foi muito bem construída, toda a história dela. A autora, ela até conta ali na nota de agradecimento por que ela construiu esse personagem do jeito que ela construiu. E pra mim foi perfeito, assim, nossa, é simplesmente incrível você ver mesmo a personagem se conhecendo, aprendendo cada vez mais e tendo sua força, sabe? A personagem, ela tem uma grande inocência na história e eu acho que é justamente isso que faz a gente se emocionar com ela e gostar e torcer muito pra que ela se dê bem, porque, nossa, gente, que livro lindo, assim, toda a construção mesmo dos personagens, da história em si é maravilhosa. Então, se você também está procurando uma personagem que você vai se orgulhar muito quando finalizar essa leitura, você precisa muito ler o Teste do Casamento. É isso então, gente. Essas são as minhas indicações, né, para comemorar o Dia da Mulher. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum dos livros, deixa aqui citado aqui abaixo. E se você também tem algum outro livro com a protagonista super foda, empoderada, que você ama e que você gostaria que mais pessoas conhecessem também, deixa aí nos comentários. Eu sempre gosto das indicações de vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!